encarando esta mensagem como uma mensagem chave determinante. Claro que a palavra de Deus sempre é chave determinante para mudar nossa vida, para nos abençoar, amém? Trazer cura e sobre todos os aspectos. Então eu queria pedir a você, se pudesse ter papel e caneta em uma das mãos, eu tenho muitos versículos para introduzir essa palavra, e para você não se perder, porque se eu esperar por você, talvez demore mais, ou você esperar por mim, mas eu tenho uma palavra da parte de Deus. O tema da nossa mensagem nesta manhã é esse aqui, ó. O Deus de impossibilidades, o Deus de possibilidades ilimitadas. Porque Deus, ele não tem limite. E nós vamos dar uma olhada o que é preciso para a manifestação e a liberação do milagre que você e eu precisamos. O que é preciso? Deus também não nos quer vindo à sua casa semana após semana, dia após dia, mês após mês, ano após ano, e não ver nada acontecendo. Mas muitas das vezes isso está acontecendo, não é porque Deus é mau, não é porque a palavra de Deus não funciona, não é porque Deus esqueceu de você, não. Às vezes nós, ou melhor, na maioria das vezes, o fato é que a gente precisa de verdade voltar a ter aliança com a palavra de Deus. Aliança com Deus, aliança com a casa de Deus. Ontem mesmo eu estava conversando com o meu irmão e a gente estava falando sobre essa questão do médico. E sexta-feira eu estava conversando sobre isso com os pastores. O que, pastor? Porque uma pessoa se aproximou de mim e falou, olha, fulano de tal era membro aqui da igreja, não é mais, porque ele teve um problema, ninguém foi visitá-lo. Eu falei, incrível, como ninguém vai no consultório, médico nenhum vai na casa de alguém. Qual que vai na sua casa? Me dá o nome aí, que até deve ser bom. Não vai. E é engraçado que a única pessoa da Bíblia que poderia, a única pessoa da Bíblia, no Novo Testamento, que o Senhor até relevou o fato dele não ter ido buscá-lo. Quem foi? Foi o cara lá do tanque de Betesda. O cara estava 38 anos paralítico, deitado ali. Jesus foi lá. Fora isso, ouça, a mulher do fluxo de sangue de Marcos capítulo 5, ela teve que sair de casa. Se ela não saísse de casa, ia morrer sangrando sozinha. E pior, dura. Porque o texto diz que todo o recurso que ela tinha, ela gastou. O texto diz que todas as tentativas ou terapias medicamentosas para a sua cura, nada funcionou. O texto diz que os médicos disseram, olha, nós não podemos curá-la. É como se dissesse, não tem mais jeito. E ela recebe, provavelmente, e aqui eu estou conjecturando, porque o texto não diz isso, mas provavelmente ela recebeu 2 péssimas notícias no mesmo dia, uma atrás da outra. Primeiro, não podemos curar. Segundo, não tem mais dinheiro. Porque se ainda tivesse recurso, vou tentar, não tem mais. E ela teve que sair de casa e ir lá tocar em Jesus. E hoje e você que me acompanha pela internet, e muitos que vão lá no Instagram da igreja, deixam um recado para mim, e você pode ter certeza que eu oro, já orei por você hoje, graças a Deus, mas é preciso sair de casa, é preciso buscar a presença de Deus. E também não adianta eu vir aqui com uma palavra e animar você, encorajar você, e Deus vai fazer, mas a gente precisa, muitas das vezes, corrigir a maneira como nós estamos seguindo ao Senhor. Quem está entendendo? Então, por gentileza, coloque uma das mãos no seu coração e ore comigo dizendo assim, Senhor meu Deus e meu Pai, há milhares de coisas passando pela minha mente. E algumas delas vão tentar me desestimular a não ouvir, a não receber e a não acreditar na Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu abro o meu coração, Espírito Santo,
e te peço, fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor. Eu te darei toda a honra. Eu te darei toda a glória. Me ajuda a crer na tua palavra e a colocá-la totalmente em prática, para que eu possa viver a manifestação de toda a promessa que o Senhor tem para a minha vida. É minha oração em fé, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar um aplauso como expressão de bem-vindo à palavra do Senhor. 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 Em nome de Jesus. Bem-vindo, Rei. Aleluia. Glória a Deus. Márcio, por favor, coloca na tela aí. Gênesis capítulo 18. Sente-se, meu amado. Já vou apresentar o nosso irmão, pastor Samuel Malafaia. Prazer recebê-lo. É sempre bom ter os irmãos aqui conosco. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 18, verso 13. Olha para mim um instante. Quem aqui, além de mim, eu vou parecer redundante. Quem aqui, além de mim, precisa de um milagre? Olha para o lado e diga, nessa manhã, você vai receber uma injeção de fé e ânimo para viver o que você espera. Amém ou não amém? Ok, eu vou começar em Gênesis capítulo 18, verso 13 e 14. Diz a palavra do Eterno. Já, pastor? E disse o Senhor a Abraão, porque se riu Sara, dizendo, na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido. Sara está dizendo para Deus, obrigado queridos, está dizendo para Deus o seguinte, Senhor, eu não tenho mais expectativa de que alguma coisa aconteça. Eu já envelheci, já passou da hora. Eu não tenho mais como mulher períodos férteis. Foi. Abraão já está velho. E eu também. Verso 14, é esse que eu gostaria que você grifasse. Haveria coisa alguma difícil para o Senhor? Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Então, meu irmão, em nome de Jesus, você pode hoje, pode ter entrado aqui, pode ter recebido ao longo desses meses, ao longo desses dias, ao longo dessas semanas, uma palavra de impossibilidade. Mas o Espírito Santo me manda a dizer para você e para mim, para você, ainda que o que esteja diante de você e de mim seja impossibilidade, ainda que ao olhar para mim, ao olhar para você, tudo que a gente possa enxergar é impossibilidade. A pergunta do Espírito Santo nesta manhã é: haveria alguma coisa difícil que Deus não possa fazer? Vamos lá, vamos continuar. Aleluia. E aí Deus diz assim, Abraão, Sara. E é interessante que Deus nos mostra o relacionamento que Ele tem com Abraão e os seus propósitos e as suas promessas a partir do capítulo 12 do livro de Gênesis. E aí ele termina dizendo algo poderoso. Olha para alguém e diga, tudo o que você precisa é uma palavra. Porque quando você tem uma palavra, você já tem o milagre. E aí Deus diz assim, acompanhe comigo, final do verso 14. Ao tempo determinado, eu voltarei a ti. E Sara terá um filho nos braços. Coloca uma das mãos no ombro do seu irmão aí e diga, eu posso profetizar sobre a sua vida. Diga, então eu profetizo em nome de Jesus. Diga, eu profetizo em nome de Jesus. Que já
em no máximo 12 meses, você vai estar celebrando o seu milagre, sua vitória, sua porta aberta, a manifestação do favor, a liberação da bênção, da glória de Deus na sua vida. Fala para ele, fala para alguém aí em nome de Jesus. Pode parecer que acabou, pode parecer que não tem mais jeito, pode parecer que não tem mais saída, porém o teu Deus não conhece limites. Quando Ele promete, quando Ele fala, Ele cumpre. O teu Deus não conhece limites. Vamos lá para o outro lado agora, Atos 2:23. Eu gostaria que você anotasse cada um desses versículos. Para quê, pastor? Para levar para casa e repeti-los e gravá-los e colocá-los no seu coração. Quando o diabo aparecer, ouça, o diabo sempre aparece como ele apareceu para o Senhor Jesus, contando que Jesus estava fraco depois de 40 dias de jejum e oração. Contando que Jesus estava fisicamente debilitado, emocionalmente debilitado. É assim que Satanás quer nos ver, porque aí ele aparece para questionar a nossa fé. Ouça, aí ele aparece para questionar a nossa fé, para questionar a palavra de Deus, para questionar o que Deus nos falou, para questionar o que Deus nos disse. Atos 2:23 e 24 diz assim: e apresentaram estava no 1, agora sim, 2, verso 23. (23 e 24). A esse que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Está falando sobre Jesus. Jesus. E quem está falando? Pedro. É a sua pregação. E ele está dizendo, verso 23, a esse que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Está falando sobre Jesus. Tomando vós o crucificastes e matastes pela mão de injustos. Verso 24, ao qual Deus ressuscitou. Repete comigo, ao qual Deus ressuscitou. Olha para o seu irmão e diga, o teu Deus é tão poderoso que Ele pode permitir que os homens matem e Ele mesmo trazer de volta a vida. O que eu quero mostrar para você e para mim, que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração? O que, pastor? Meu irmão, mesmo aquilo que aparentemente está morto, se Deus quiser, Ele traz de volta a vida. Olha para o seu irmão e fala para ele, logo, pela fé, nunca mais reconheça, não tem mais jeito, não tem mais saída. Acabou, desiste. Não reconheça isso. Não reconheça isso. Aliás, eu disse isso pregando há uns anos atrás, nesse altar, e o Espírito Santo me abençoa, me lembrando o que? Deus não conhece, acabou. Deus não reconhece, não tem mais jeito. Não tem mais saída. Desiste. Pastor, isso está na Bíblia? Sim, Evangelho de Marcos, lá no capítulo 5, lembra de Jairo? E você se lembra que vieram da casa de Jairo uns abençoados, para não dizer outra coisa, para dizer assim, ô Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a sua filha morreu. E alguém pode ter dito, ou esteja dizendo, para você, acabou, não incomoda mais o mestre não, tchau. Fala para o teu irmão, e Deus manda te dizer, se você crê, meu servo,
você vai ver a glória de Deus nessa situação. Você vai ver a glória de Deus se manifestando no meio desse vale, no meio dessa adversidade, no meio desta impossibilidade. Nesta manhã, eu não estou falando do que eu não posso fazer. Eu não estou falando das minhas limitações. Eu estou falando de um Deus que não conhece limitações. Continue comigo rapidamente, Jó capítulo 42, verso 2. O que está escrito lá, pastor? Bem sei que nenhum dos teus propósitos podem ser destruídos. Uau! Jó 42. Versículo 2. Vou ler a partir do verso 1. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Olha para alguém e diga: lembra disso. Digo, lembre-se disso. Quando a palavra é liberada, nem mesmo o diabo ou o reino das trevas junto pode fazer alguma coisa a mais. A palavra já foi liberada. Eu gosto desse louvor de anos e anos atrás. Vocês são muito jovens, não conhecem, não se lembram, mas eu gosto, amo. Eu amo cantá-lo lá no meu escritório em casa. Eu amo. Esse é um bom louvor para você cantar de madrugada. Pois a palavra de vitória já foi liberada a nós. A palavra de vitória já foi liberada a nós. A palavra de vitória já foi liberada. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Eu estou acordado antes que o sol se levante. E hoje de manhã eu fiz um ato profético. Isso que eu quero contar para você. Na hora que eu acordei, isso não é relevante. Mas relevante foi o que eu fiz quando eu me levantei. E eu me levantei muito antes que o sol se levantasse. E eu estava adorando o Senhor lá no meu escritório, porque antes de orar eu coloco o louvor lá por pelo menos meia hora. Por quê? Porque o louvor tem o poder de mexer com a atmosfera dentro e ao seu redor. E eu disse: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Eu fui até a janela, eu abri a janela e eu disse: Espírito Santo, eu sei que o Senhor está vendo que o sol está se levantando. E eu quero profetizar sobre esse dia. Alô, luta, adversidade, vento contrário, tribulação e diabo. O dia começou. O que quer dizer isso, pastor? Que o choro pode até ter durado a noite inteira, mas diabo, o dia começou. Eu estou vendo o sol está se levantando, eu estou vendo que o sol está se levantando. O choro da noite anterior não foi maior que o dia que começou agora. E eu quero te agradecer porque eu estou vendo esse dia nascer mais uma vez. Olhe para alguém e diga para ele: talvez você tenha passado as últimas noites chorando, mas tome posse na autoridade do nome de Jesus. O seu dia já começou. O seu dia já começou. O choro pode ter durado a noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. E eu estava na janela do meu escritório hoje de manhã, quando o sol começou a se levantar. Talvez alguns dos meus vizinhos não tenham entendido nada. Pronto, esse pastor, já não basta ele escutar louvor alto, já não basta ele ficar berrando no nosso ouvido de madrugada em oração. Agora ele abre ainda a janela e diz: Deus, muito obrigado. Diabo, se você pudesse ter me cegado, você me cegaria, mas você não conseguiu. Olha, a noite já passou, porque o dia está se levantando. E já que você não pôde mudar isso, quebra o galho, rapa em nome de Jesus. Aleluia. Você entendeu, sim ou não? Aleluia. Zacarias 8:6. Se eu não esquecer, depois eu vou te contar uma experiência
engraçada essa semana com a minha esposa. Zacarias 8:6. Pode colocar aí na tela, obrigado. Assim o Senhor dos Exércitos, se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo, naqueles dias será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Olha para o seu irmão e diga para ele: Deus está te falando que o que é maravilhoso para você é maravilhoso para ele também. Marcos 9:23. Meu xará Marcos, que escreveu essa parte do Evangelho. Marcos 9:23. Quem ainda está comigo, diga glória a Deus. Marcos 9:23. E Jesus lhe disse, se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Eu vou repetir a leitura e eu queria que quando eu terminar, você gritasse: eu creio. Amém? Ok? Você entendeu? Então vamos juntos, estou lendo, hein? Marcos 9:23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer. E ele fala isso para o pai daquela criança que os discípulos não puderam libertar, porque um demônio entrava nele, lançavam no fogo, na água, e ele ficava como se estivesse morto. E o pai primeiro chega até o Senhor e diz: trouxe meus filhos aos teus discípulos e eles não puderam curá-lo. E o pai traz o menino a Jesus. E o pai diz: Senhor, ajuda-me na minha pouca fé. Pouca fé. E a fé é algo tão poderoso, tão importante. Repito, a fé é algo tão poderoso e tão importante que o Senhor colocou. Já estou antecipando. Tá bom, vou parar. Marcos 9:23. E Jesus disse-lhes: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Eu creio. Eu creio, eu creio. Amém ou não amém? Aleluia. Uau, Mateus 17:20. Por acaso é a mesma situação que eu acabei de ler em Marcos. Só que Mateus fala de algo muito, extremamente poderoso. Vem comigo. Mateus 17, vamos ler 19 e 20, vem comigo. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: por que nós não podemos expulsá-lo? Vem comigo. E disse Jesus: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade eu vos digo, que se tiverdes fé, que se tiverdes fé. Aí Jesus faz algo poderoso. Eu amo, me impacta, me abençoa, me anima, me encoraja, fortalece a minha fé quando eu leio textos e outros, obviamente, a palavra de Deus, mas esse é poderoso. Por quê, pastor? Porque Jesus não disse, vem comigo, fica comigo, por favor. Olha o que Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, porque nada vos será impossível. O que Jesus disse? Nada vos será impossível. Onde está o pastor Marcelo?
Marcelo, faz um favor para mim. Me dá uns 3, 5 saquinhos daqueles. Por favor, obrigado. Olhe para mim, por favor. Perdão, olha para o seu irmão e fala para ele. Jesus é tremendo. Fala, Deus quer te dar vitória, meu irmão. Olhe para mim. Jesus poderia ter dito, se vocês tiverem fé com um método de cumprimento. Ele não disse isso. Se vocês tiverem fé do tamanho de um carro. Ele não disse isso. Se vocês tiverem fé do tamanho de uma casa, ele também não disse isso. Se Jesus tivesse dito, se vocês tiverem fé com 1 quilômetro de comprimento, ele não disse isso. Ele não disse isso. Jesus disse, se vocês, no caso nós, tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda. Eu pedi o pastor Marcelo para pegar uns saquinhos ali, para você ver, se você ainda não conhece, o tamanho de um grão de mostarda. Olha para o seu irmão e fala, você entendeu? Fala para ele, Jesus não disse que você teria que ter uma fé muito grande. Ele disse que se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, ela é suficiente para que nenhuma impossibilidade se estabeleça. Ele não disse, se você tiver uma fé do tamanho da cadeira que você está sentado, se vocês tiverem fé do tamanho do microfone que o pastor Marcos Gregório está segurando, se você tiver fé do tamanho do homem mais alto do mundo, 2,33 metros, um chinês, ele também não disse isso. Ele disse, repete após mim, se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, isso será suficiente para você receber qualquer coisa. Por que o senhor está em silêncio? É que eu estou te dando a oportunidade de meditar sobre isso. Isso é poderoso. Isso é poderoso. Porque ele colocou, repete após mim, o seu irmão, o Senhor Jesus estabeleceu um modelo. Diga, e esse é o modelo. Diga, não fique mais por aí gritando, eu não tenho fé, eu não tenho fé, eu não tenho fé, porque eu não tenho fé, porque meu Deus, que é minha fé. Larga de ser besta, em nome de Jesus. E quando o diabo vier e disser, ô crente, o que é que foi? Capeta, fala. A tua fé é muito pequena para isso. Ele falou, não. Você acha que eu preciso de uma fé de qual tamanho para ver esse milagre? Ele vai dizer, precisa ser uma grande fé. E você diz, tu é mentiroso, cramulhão derrotado. O meu Jesus disse que se a minha fé for do tamanho de um grão de mostarda, eu nunca vou conhecer impossibilidade na minha vida. Uou! Obrigado, já colocaram aqui, muito obrigado. Você consegue enxergar daqui o tamanho do grão de mostarda? Ele é tão pequeno. Alguém me ajuda aqui, por favor? Vai passando aí. Marcelão, faz o favor, pastor. Deixa preparado aí no final, vamos dar de presente. Dá para os irmãos levar para casa, pronto? Tá? Por favor, esse aqui, deixa aqui. Fala para pastor Nivaldo, fala para o irmão aí, fala para ele aí, por favor. Ó, se a tua fé for desse tamanho, a montanha vai ter que se levantar de onde está e se mudar para o mar. Sabe o que você tem nas mãos? Um grão de mostarda. Quem está entendendo, diga amém. Eu não vou conseguir pregar, que eu ainda estou lendo um versículo bíblico. Vamos lá. Agora o negócio vai ficar quente. Tá bom ou não?
Por favor, anote isso aí. Jeremias 32, 17. Tio Gerê 32, 17. Tio Gerê na intimidade. Que fica depois de Isaías. E eu não sei por que eu vim parar em Salmos. Eu amo brincar com vocês. Jeremias 32, 17. Coloca aí. Tio Gerê 32, 17. Já chegaram? Então vamos lá, olha o que diz o texto. Ah, Senhor Jeová, eis que tu fizestes, acompanha comigo, eis que tu fizestes os céus e com o teu grande e com o teu braço estendido, e com o teu braço estendido. Por favor, leia a próxima frase, por gentileza. O que está escrito? Eu não ouvi. Eu também ainda não entendi ainda. Nada há o quê? Nada há demasiadamente grande ou impossível para ti. O que você tem que fazer é pegar esse texto, que é a palavra de Deus, e aplicar em toda a área a qual você está lutando. E não ficar choramingando. Ah, meu Deus, eu estou derrotado. Ah, meu Deus, acabou tudo. Ah, meu Deus, e agora? Ah, meu Deus. Porque assim, você está fazendo o jogo do diabo. Mas o que Deus está dizendo? Na sua palavra, nada há que seja demasiadamente difícil para ti. Nada há. Então, quando a palavra de Deus, quando Deus diz nada há, inclui teu marido, inclui teu casamento, inclui teu trabalho, inclui tua vida financeira, inclui enfermidade, inclui toda a situação. Qualquer. Nada. Agora você precisa aprender a provocar o Senhor pela fé. Que pastor? Você precisa aprender a se desvencilhar dessa religiosidade maligna que nos ensinou que o relacionamento com Deus é sempre Deus é tudo e eu sou o resto de nada. Porque não fui eu que inventei isso, foi Ele que disse na sua palavra: achegai-vos a mim, com ousadia, com confiança, sabendo que em tempo oportuno Ele vai não apenas nos responder, mas Ele também é galardoador, é presenteador de todos aqueles que o buscam. Balança o ombro do seu irmão e fala para ele: pega essa revelação aí, meu irmão. Fala, pega essa revelação aí. Fala para ele, pega essa revelação. Fala para ele, quando você vai buscar a Deus, para que o Senhor haja com seu poder sobrenatural em áreas da sua vida, Deus é tão fantasticamente tremendo que Ele não apenas vai te dar a vitória dessa situação, mas porque você o está buscando, Ele ainda vai te presentear com outras coisas que você não pediu. E a querida pastora me lembrou o texto. É que eu escuto pra caramba, graças a Deus. Me lembrou o texto de Efésios 3:20. Ora, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E eu quero que você entenda que para mim, e aí cada um pode ter a sua definição, porque é a palavra de Deus e não minha. Mas eu vou te falar a parte que eu gosto desse texto.
mais até do que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Qual é a parte que o Senhor mais gosta? Essa final. Ora, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Qual é a parte que o Senhor gosta? Essa, afinal, segundo o seu poder que opera em nós. Olha para o seu irmão e fala para ele, quando Deus diz isso, Ele acabou de incluir você no poder. Você acabou de ser incluído no poder. Você acabou de ser incluído no infinitamente mais. Além. Você acabou de ser incluído. Porque o texto diz, segundo o seu poder que opera em nós. Agora, você precisa entender isso. Não adianta você chegar em casa hoje, ou chegar no carro, ou amanhã no trabalho, ou ainda hoje no seu negócio, no seu comércio, e falar, oh meu Deus, está tudo tão difícil, ninguém compra nada, ninguém faz nada, ninguém. Você tem que parar de dizer isso. Porque a Bíblia diz, Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. Então, pela fé, eu não vou declarar o que eu estou vendo ou ouvindo. Pela fé, eu vou declarar o que a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus tem força de decreto. Por isso que o texto em Jó, capítulo 42, 2, diz, nenhum dos seus propósitos. Por isso que a palavra do Senhor diz, ora eu velo sobre a minha palavra para vê-la cumprir. Ela não pode ser mudada, ela não pode ser impedida. Qual experiência da Bíblia que a palavra de Deus foi impedida, a não ser por aquele que a recebeu por falta de fé? Nenhum lugar. Nenhum lugar. Nenhum lugar. Ah, se nós entendêssemos a graça de Deus a partir do Antigo Testamento, mas me parece que para a maioria de nós, o Antigo Testamento virou um problema. Por que virou um problema? Porque nós não conseguimos enxergar a fé. E a gente fica sempre, oh meu Deus, eu sou igual a Davi. Você não é igual a Davi. Davi tinha carne igual a nós, eu também tenho carne igual a ele. Pô, e você, idem, temos as nossas lutas. Você não é igual. Porque Davi não estava debaixo da promessa de Hebreus 8,6, se não me falha a memória, onde está escrito, vós recebestes de Deus superiores promessas. Ou seja, se Deuteronômio capítulo 28 já está bom para você, em Cristo, a promessa que Ele tem, não é Deuteronômio 28, a promessa que Ele tem é muitas vezes maior que Deuteronômio 28. Ah, pastor, mas eu não mereço nada. Então Deus pediu para te falar o seguinte, Deus está farto de ficar ouvindo você dizer que não merece, que isso, que aquilo. Para com isso em nome de Jesus. Porque isso, na verdade, mais é uma maneira de você se esconder atrás de algo que não tem poder para mudar a sua vida. E essa palavra tem. E você tem que entender isso de uma vez por todas. Não é porque você merece, não é porque eu mereço. Não é porque você é bom, não é porque eu sou bom. É porque Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. É porque a sua graça se materializou em nosso favor através de algo chamado amor imerecido. Por isso que a Bíblia diz, estando nós mortos ainda nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida. Então você fica pensando, você quer agir com Deus, igual quando alguém faz alguma coisa para você, e você diz educadamente, até parece que é muito humilde. Ah, muito obrigado, eu não merecia isso. Close aqui no meu rosto, por favor.
Agora eu lembrei de um negócio que eu até gostava às vezes de ver na TV. Tinha lá Kenny e Kel, 2 humoristas negros como eu, e algumas coisas, os 2 ao mesmo tempo. Oh! Agora eu estou fazendo para você. Oh! Eu vou repetir, agora eu estou fazendo para você. Oh! Dependendo da velocidade, pode virar uma boa dança. Pare com isso, em nome de Jesus. Pare de ficar olhando para trás. Você acha qual é o motorista que vai conseguir dirigir um carro olhando o tempo inteiro pelo retrovisor? Você vai bater. Então você aceita o que Deus fez na sua vida através de Cristo. E Ele fez porque nos ama. Ele fez porque Ele é amor. Ele fez porque Ele não nos criou para destruição. Isso você não paga, você não é merecimento. Nunca vai ser. Quem está entendendo? Olhe para o seu irmão e diga para ele, nunca vai ser merecimento. Sempre será por graça, por bondade, por favor e misericórdia. Amém ou não amém? Quem está entendendo? De vez em quando isso sai aqui, eu acho que é o diabo para me perturbar. Aleluia. Abre aí a sua Bíblia. E agora, eu esqueci a senha. Você está rindo porque não é com você. Aleluia. Obrigado, Senhor. Abre de novo aí, Jeremias 32, 27. E se você puder, leia isso em voz alta. 32, 27. Posso ler, amém ou não? Então vamos lá. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria qualquer coisa difícil demais para mim? O que é que Deus não pode fazer? Qual o coração? E a Bíblia diz lá em Provérbios, o coração do rei está nas mãos do Senhor e Ele o inclina para onde Ele quer. Eu ainda nem terminei de ler o texto, já saiu isso tudo de hora. Meu Deus, vamos rápido. Lucas 1:37. Pastor, eu ainda nem tinha aberto Jeremias. Eu pedi para você escrever. Lucas 1:37. O anjo enviado por Deus vai visitar a Dona Maria e dizer para a Dona Maria, olha, a senhora vai ter um filho. Mas eu nunca conheci homem algum, eu estou noiva. E os crentes precisam entender isso. O que, pastor? Porque hoje você está no culto e quando alguém diz, tem um anjo aqui, um rodopia, o outro cai, o outro levanta, o outro corre, o outro vira cambalhota. Cuidado, porque nem sempre quando um anjo aconteceu, as coisas ficaram muito boas. A vida da Dona Maria ia muito bem, até que o anjo aparece, a vida dela virou uma bagunça. Você entendeu, sim ou não? Dona Maria estava na boa, se preparando para casar, tudo certo. E o anjo chega, todo educado, salve a agraciada do Senhor. Oh, meu Deus. E o anjo chegou e falou, salve a agraciada do Senhor. Talvez Dona Maria, nesse momento, falou, yes, aleluia, glória a Deus. Aí o anjo continua, mas olha, descerá sobre ti o Espírito Santo. Aleluia, Dona Maria entrou no manto agora.
E o poder do Altíssimo se envolverá. Dona Maria, terra, 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 terra. Aí o anjo diz, você vai ficar grávida do Espírito Santo, vai ter um filho. Dona Maria falou, meu pai, onde eu amarrei meu burro? Você entendeu, sim ou não? Uau, Deus é tremendo. E aí, Dona Maria, mas como é que vai suceder isso? Como é que isso vai acontecer? Talvez ainda hoje esse seja o ponto de interrogação da maioria de nós. Como é que Deus vai fazer isso? Como é que Deus vai me levantar? Como é que Deus vai me usar dentro e fora desse país? Como é que Deus vai me dar esse recurso? Como é que Deus vai me dar meu próprio negócio? Como é que Deus... Pare! A sua resposta é a mesma que o anjo deu a Maria. Vou ler Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Amém ou não amém? Lucas 18:27. E a nossa mensagem hoje está toda baseada em Lucas capítulo 18. Por quê, pastor? Não tem um capítulo, Lucas 18, igual lá em Mateus, Marcos e João. Não, pastor. Não. E eu já vou te mostrar como isso. Lucas 18:27. Rapidinho. Vem comigo. Aleluia. Mas ele respondeu. Esse é o final da parábola do mancebo rico, ou do jovem rico. E Pedro então tinha uma pergunta: quem é que poderá ser salvo? Verso 27, a resposta do Senhor Jesus. Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Sacode aí o ombro desse irmão e fala para ele, você entendeu sim ou não? Fala para ele, o fato de você não ter poder para mudar uma coisa, não significa que você não vá mudá-la, porque o poder de Deus através de você, o poder de Deus pode mudar, tocar, abrir qualquer porta, chamar à existência qualquer coisa, qualquer milagre, qualquer coisa. Qualquer coisa. Amém ou não amém? Então pare de olhar para as suas impossibilidades humanas, enxergando que Deus também não poderá fazer. Eu sei que eu tenho limitações. Você deve saber que você também as tem. Mas esse dia, repete após mim, esse dia, eu não posso fazer tudo. Acabou na sua vida, no dia que Jesus entrou. Você não entendeu ainda. No dia que Jesus entrou na sua vida, todas as impossibilidades caíram por terra. Eu vou repetir, você ainda não acredita nisso. No dia que o Senhor Jesus entrou na sua vida, todas as impossibilidades caíram por terra. Todas as impossibilidades. Porque você olha para o seu irmão e fala para ele, porque você, meu irmão, pode olhar para qualquer coisa, para qualquer circunstância, para qualquer adversidade, para qualquer dificuldade, até para o diabo e a sua corja, e dizer, haverá um milagre nessa situação. Se ao afirmar isso, você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, já pode celebrar porque vai receber. Amém ou não amém? Porque você é filho de Deus. Até isso o Senhor Jesus fez. Está lá em Colossenses. Boa carta que Paulo escreve na instrumentalidade do Espírito Santo aos irmãos, aos colossenses, aos irmãos de Colosso. E o que ele escreveu? Ele vos libertou do império das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha para o seu irmão e diga para ele, você não foi transportado do reino das trevas
para um reino limitado. Você foi transportado para o lugar do poder. Você foi transportado para o lugar do poder. Você foi transportado para o lugar do poder. Você foi transportado para o lugar que o Deus Todo-Poderoso reina, governa. E a Bíblia diz que nós estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais. Olha para o seu irmão e fala para ele: você não apenas está no lugar do poder, você está sentado no lugar do poder e você tem autoridade para liberar a manifestação do poder. E aí a gente tem que entender isso. O que, pastor? Nós temos, e é por isso que ele fez isso. Alguém pode me emprestar o seu blazer, o seu paletó, por favor, um instante, ou um colete? Obrigado, pastor Zacarias. Muito obrigado. Olha para mim, olha para mim. Antes de você e eu estarmos em Cristo, eu e você usávamos essa roupa feia, manchada pelo pecado. Essa roupa horrorosa, que não nos dava autoridade sobre o diabo, os demônios, principados, potestades, enfermidades. Era essa roupa que nós usávamos. Mas quando Cristo, está em Gálatas, lá no capítulo 3, que aqueles que receberam a Cristo, olha para mim por favor, vou repetir, aqueles que receberam a Cristo, de Cristo, se revestiram. Cristo. Você tem que acreditar que 24 horas por dia você está revestido de Cristo. 30 dias por semana, 30 dias por mês, 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias no ano, até que Cristo volte. Eu estou revestido de Cristo. Eu estou revestido de Cristo. Você já viu aqueles filmes? Eu gosto de ver esses filmes da polícia para descobrir quem matou, o promotor com seus argumentos para condenar, o advogado de defesa com seus argumentos para absolver. Olha para o seu irmão e fala para ele: acredite nisso. Acredite nisso. Até Jesus voltar, você tem um advogado trabalhando 24 horas por dia para interceder por você com gemidos inexprimíveis diante do trono de Deus. Como é o nome desse advogado? Espírito Santo. Espírito Santo. É Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então você está revestido de Cristo. Amém ou não amém? Deixa eu correr um pouco, Lucas capítulo 18. Creia nisso. O que há de comum em todas essas passagens que nós lemos? O que há de semelhante em todas essas palavras que nós acabamos de ler? Todos esses versículos, repete comigo. O que há é que em cada um deles, Deus sempre é poderoso para mudar, para fazer. Deus não tem dificuldade alguma. Amém ou não amém? E isso é para a sua vida, isso é para a minha vida. Eu vou liberar uma palavra profética, Você olha para alguma coisa que você não tem condição. Não tem condição.
Como quando eu era criança lá em Nilópolis, que os aviões passavam e eu olhava, eu não tinha dinheiro para pagar o trem. Como é que eu dizia malucamente que um dia entrar e sair daqueles aviões ia ser igual trocar de camisa? Porque você olha para alguma coisa e vê aquilo muito distante, porque você não pode olhar nunca mais para nada e avaliar aquilo sobre a ótica humana. Porque sobre a ótica humana era um fato, eu não tinha dinheiro para pagar o trem. Como é que agora eu estou declarando, dizendo que um dia entrar e sair do avião vai ser igual do que trocar de camisa? Porque eu não estou falando pela ótica da minha circunstância, eu estou falando pela ótica da minha fé. Você está entendendo, sim ou não? A ótica humana diz, isso nunca é para você. Você nunca vai alcançar isso. Você nunca vai viver isso. Estou profetizando, irmão. Você nunca vai ser presidente da Assembleia Legislativa. Você nunca vai ter um cargo ali na diretoria, um cargo de destaque. Você nunca vai crescer na sua família. De onde você veio, pessoas que vieram do mesmo lugar não chegam a lugar nenhum. E se você continuar olhando com os olhos dos que estão falando, você nunca vai chegar em lugar nenhum mesmo. Agora, quando você olha pela ótica da palavra, através da fé, por isso que Jesus disse em Mateus 17:20, nada vos será impossível. Pergunte ao seu irmão, tem alguma coisa que humanamente falando é impossível para você hoje? Fale para ele, mas mesmo assim, a Bíblia diz, a gente não anda pelo que vê, a gente anda pela fé. Então pela fé eu creio, pela fé eu creio. Foi o que Deus disse em Gênesis 18, quando foi visitar Abraão na hora mais quente do dia. Deus desceu à terra acompanhado de 2 anjos, Gênesis capítulo 18. E ele então tem a forma humana. E ele vai visitar Abraão. E Deus sempre falava com Abraão. Mas a única vez que ele falou com Sara, ou melhor, a primeira vez que ele falou com Sara, ele falou sobre milagre. Sobre um milagre sobrenatural. Qual foi a única vez que Deus falou com Sara? Quando ele desceu à terra, ela está atrás da tenda, e Deus pergunta, cadê Sara, sua mulher? Também pelo registro bíblico, foi a primeira vez que Deus pergunta, cadê tua mulher? Quem? Sara. Claro que eu não estou perguntando sobre Agar, eu estou perguntando sobre Sara. Olha para o seu irmão e fala para ele, Deus nunca pergunta. Diga, Deus nunca pergunta sobre aquele não deu promessa. A promessa era para Sara, a promessa não era para Agar. Então Deus quando vai, Ele não pergunta por Agar, Ele pergunta por Sara. Agar não tinha promessa, mas Sara tinha promessa. Olha para o seu irmão e diga, você está entendendo sim ou não? Fale para ele, a hora que você voltar a ouvir a voz de Deus, você vai ver que Deus tem uma palavra para quem tem promessa. Deus não tem Deus não tem palavra para quem não tem promessa. Eu tenho que correr. Lucas 18 tem muita impossibilidade. Impossibilidades humanas. Sério, pastor? Sim. Várias delas. Uma delas está no versículo 9 e 10. O judeu e o publicano. Quem, pastor? Está aqui. Perdão, o judeu não. O fariseu e o publicano. O fariseu chegou diante do Senhor. Fariseu? Não. O publicano. O publicano chegou diante do Senhor e disse, eu sou pecador. Eu não mereço nada. Eu, na verdade, não merecia nem poder me dirigir ao Senhor. Porém, o fariseu, eu não. Eu jejuo 3 vezes por semana. Eu dou o dízimo. Eu sou o cara. Não sou pecador igual esse aí. E Jesus disse, qual dos dois saiu da presença de Deus justificado? O fariseu ou o publicano? Repita após mim. O publicano. Porque o fariseu era um religioso. É igual eu e você.
pecado criou uma barreira entre Deus e nós. E Jesus veio, morreu em nosso lugar, aleluia, e removeu a barreira. E agora você tem que aceitar o fato de que você foi justificado. Diga, eu fui justificado. Diga, eu não posso dizer para ninguém que Deus é minha propriedade, mas eu não tenho culpa se Ele me justificou. E já que Ele me justificou, eu vou viver toda a bênção e herança que seus filhos, justificados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, têm direito. Então pare de perder tempo com o seu passado. Eu vou repetir, pare de perder tempo com o seu passado. Pare de perder tempo tentando se justificar. Porque você é um pastor? Porque Deus te salvou? Você é muito pecador? Você fez mais besteiras do que eu? E ninguém foi salvo em Cristo porque fez mais ou menos besteira. Uma das coisas que eu gosto em Davi é que quando ele chegou lá no campo de batalha, o irmão dele, aquele cara com certeza era religioso. Onde é que você deixou aquelas ovelhas, seu presunçoso? Meu irmão, na vida tem sempre gente aparecendo para dizer para você e para mim que você não merece esse lugar, que você não merece esse carro, que você não merece estar na igreja, que você não merece ter sido lavado e remido no sangue do Cordeiro, que você não merece, que você não merece, que você não merece. Bom, ok, eu talvez não merecesse mesmo, mas já que ele me fez merecedor, eu vou parar de discutir com você. Porque enquanto eu discuto com você, eu atraso o fuso horário da manifestação da promessa. Deus não se atrasa, então não tente atrasá-lo. Você está pregando ou brigando comigo? Os dois. Você já me conhece, né? Uau! Olhe para o seu irmão e diga para ele, a coisa mais importante sobre você não é o quanto ele te perdoou, mas é o quanto você o ama. Algumas pessoas ficaram chateadas comigo, tadinhas. E ou elas se convertem, ou elas não vão entrar no céu. Mas no nosso ministério a gente não gosta. Não gostamos de trazer ninguém aqui para ficar contando. Eu era traficante, eu subi o morro, eu dava tiro, eu era mulherengo. Meu irmão, isso para mim isso quer dizer que você até pode ter sido salvo, mas precisa quebrar as imagens do passado. Eu não gosto. Pastor Gregório, eu vou lhe contar meu texto, porque ele não conta não, eu estou com fome, estou indo para casa comer. Eu não quero ouvir, porque a mim não, para Deus não interessa quem você foi, senão Ele não teria te salvado. Por que para mim importa quem você foi? Eu quero saber quem você é em Cristo. Quem você é em Cristo. E quando a Bíblia diz que as coisas velhas já e as que tudo se fez novo, então aceita o novo. Não, pastor, eu quero o novo. E o que você está escondendo aí atrás? O velho. Está cheio de crente que não consegue erguer as mãos para adorar, porque as mãos estão atrás das costas. E o que ele tem nas costas? Ele está escondendo o velho. Porque quando ele luta, ele recorre ao velho. Eu prefiro estar de mãos levantadas, livres, adorando o Senhor e olhando para o que Ele fez. Por que você não aceita o que Ele fez? Não, fica aí, mas talvez. E o que é pior, escute isso. Olha que treta, pastor Samuel. Qual treta, pastor? Algumas pessoas se sentiram mal no nosso meio porque elas aceitaram a Jesus. Mas elas não eram mulherengos, elas nunca beberam, nunca fumaram, nunca foram na beija-flor, não pularam o carnaval, não foram ao baile funk, nunca!
E essa malignidade, o que eu fui, o que eu era. Você era um leão, hein? Você era um tigre, né? Uma vez eu repreendi um camarada aqui, ele falou, pastor, olha aqui o livro do meu testemunho, quando é que o senhor vai me levar lá? E eu falei, é mesmo, o livro do seu testemunho? É. Ele falou, eu era go boy, de uma boate em Copacabana. Eu falei, Senhor, que alarido é esse, varão? Olhe para mim. Parece que as pessoas têm prazer. Eu era mulherengo. Saía com muitas mulheres. Nossa, que virilidade. Que vigor. E eu não entendo, porque às vezes se converte e a dona Maria quase tem que pedir o pastor para falar, para lembrar ele. A gente é casado ainda. Que o irmão nunca comparece. E era um leão, um tigre. Há tantas promessas, há tantos milagres, há tanta bênção, há tanto favor de Deus nesse livro. Eu não quero saber quem você foi. Não me interessa. Desculpe, eu estou mais interessado no que ele fez por mim, tem feito. E vão combinar, né? E aí algumas pessoas que nunca. Aliás, vou te apresentar uma agora. Lívia, quantos anos você se converteu, querida? 17 anos. A Lívia nunca fumou, nunca bebeu, nunca foi ao baile funk, nunca foi num samba na Beija-Flor. Não vai dizer não sabe o que perdeu, cuidado, hein? Lívia, querida, estou brincando, mas isso é um fato. E aí, porque eu já fui procurado por uma pessoa, pastor, é isso mesmo? Deus só aceita quem foi? Não, é porque eu nunca fiz essas besteiras, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Seria uma bênção muito maior se todos os crentes se convertessem sem esses problemas do passado. Por que sem esses problemas? Porque a gente, infelizmente, vive carregando essas coisas. Abandona isso. Faz como Deus. A Bíblia diz, Deus disse, dos vossos pecados eu não me lembrarei jamais. Caramba, se Deus que me amou, se Deus que me perdoou, esqueceu, o que é que eu tenho que fazer? Se fui pobre, não me lembro. Já vou quase terminar. Ouça. Sabe como a maioria de nós tem vivido? Temos vivido com uma visão errada de Deus, como se ele fosse pequeno, velho, caquético, recebesse aquela aposentadoria miserável do INSS, e agora está dependendo. E agora o Lula, que prometeu picanha, mandou você comer abóbora. A abóbora é a mais barata das hortaliças, sabia disso? Deus não, fala do seu irmão, Deus não. Deus te chamou para a sala do banquete. Tome posse, amém ou não amém? Amém ou não amém? Isso. Então, a gente precisa romper com essa mentalidade religiosa. Autoflagelo. Alguns se autoflagelam com chicotes. Outros se autoflagelam com palavras depreciativas. Mas pastor, parece que o senhor nunca errou. Mas é isso mesmo que tem que parecer, que eu nunca errei. Porque eu estou em Cristo.
e eu decidi que eu aceito a obra que ele fez na minha vida, é um fato. Eu sei que eu não merecia, não precisa ficar repetindo para ele, porque ele não foi olhar. Ele, antes de morrer na cruz por cada um de nós, ele não olhou quem merecia e quem não merecia. Ele foi lá e morreu e pronto. E você tem que aceitar e pronto. Se ninguém não aceita, um abraço. Você está entendendo, sim ou não? Isso. Repete após mim. Nada é impossível para Deus. Fala para ele: hoje, quando você chegar em casa, pega aqueles problemas todos que estão sobre a mesa, embaixo dos seus travesseiros, para tirar teu sono, e fala com eles, na autoridade do nome de Jesus. Uau! Lucas 18, tem, depois da parábola do fariseu e do publicano, tem outras coisas lá. O quê? Tem um juiz iníquo lá. Mas ali Deus se permite parecer com aquele camarada para no final dizer como é que ele não vai ouvir aqueles que clamam a ele de dia e de noite. Nós estamos trabalhando, eu estou há 3 meses, na terça-feira, no culto esmiuçando a palavra, pregando sobre o mesmo tema, fé, 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 fé. E você continua dizendo: Deus, aumenta a minha fé. E você, terça-feira, vai ver o Big Body. Deveria ter vindo ao culto e receber a palavra. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Não é ouvir o resultado do Big Body. Não é ouvir quem vai sair da casa hoje. Quem vai sair? Quem vai sair? Quem vai sair? O diabo é astuto. A Globo está celebrando o sucesso. Olha para mim, pode vir o Ministério de Louvor. A Globo está celebrando o sucesso de uma novela que tem aí, que tem uns crentes lá. Que é o nome mesmo da novela? Você riu porque ia dizer o nome. Veio de onda para cima de mim. Vai achando que eu estou bobinho na história. Qual é o nome da novela? Vai na fé. Pastora Genilda lembrou o nome. Vai na fé. Cuidado que você vá sem fé para o inferno. Cuidado. Entende? E aí ele botou lá alguém crente, aqueles conflitos. Aquilo não serve para mim, porque aquilo não é parâmetro. Novela nunca foi parâmetro para a vida de ninguém. Quem está entendendo? E nós também nunca dissemos que somos perfeitos para a Globo tentar dizer: olha, está vendo como é que os crentes têm problemas, dificuldades? Não. Estou fora. E continua o texto, para você ver. Aí tem a impossibilidade do jovem rico, porque ele amava mais ao dinheiro que a Deus. Lembre-se disso. A única coisa que o Senhor Jesus, estando vivo na terra, chamou de Senhor, além do Pai, foi o dinheiro. Vós não podeis servir a 2 senhores. E cuidado, isso pode se transformar num senhor. O que é isso? Olhe para o seu irmão e diga: a lei não removeu as limitações, as restrições, mas a graça removeu toda a limitação, toda a restrição, a graça removeu. Agora ouça, chegar no céu através da lei é mais fácil. Só não é mais fácil porque está escrito lá em Gálatas, no capítulo 3, a partir do verso 20, que pela lei ninguém é salvo, então não tem como ser salvo na lei. Os caras, os doutores da lei, aqueles religiosos, chegaram para Jesus e falaram: mestre, a lei. E Jesus diz: olha, a lei dizia olho por olho, dente por dente. E a graça, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer.
Então, eu recomendo para você, não tenha inimigos. Porque se eles estiverem passando necessidade, você passar na porta deles, se você é de fato um seguidor de Cristo, você vai ter que alimentá-los. E eu confesso para você, com toda a minha humanidade, meu Pai, que alimentar inimigo não é fácil. Então é melhor não tê-los. Tudo bem? O capítulo 18 do Evangelho de Lucas mostra impossibilidades, mas qual é a chave para vencer tudo isso? Nada vos será impossível. Nada, absolutamente nada. Nada. Olha para o seu irmão e fala para ele, até as coisas que por alguma razão você desistiu delas, Deus é poderoso para trazê-las de volta. O senhor teria um versículo para embasar isso? Claro. 2 Reis, capítulo 4, Sunamita. Eliseu perguntou, o que é aqui? Tem alguma coisa que eu possa falar com o rei, possa rogar isso? Não, vivo bem entre o meu povo. E aí Geazi, no particular, falou, ô profeta, o marido dela é velho e ela não tem filho. E quando Eliseu fala do filho a primeira vez, sabe o que ela diz? Não, meu senhor, vivo bem entre o meu povo. O que ela está dizendo nas entrelinhas? Deixa isso para lá, não mexe com isso. Eu já desisti disso. Eu já me conformei que isso não vai fazer parte da minha vida. Mas o Senhor disse, eu vou dar isso a essa mulher. Aleluia. Olha para o seu irmão e diga para ele, inclusive, a bênção da restituição é exatamente a bênção que vai te compensar pelos roubos do diabo na sua vida. Tudo bem? Então eu tenho uma pergunta, já estou quase terminando. Quais são as necessidades que hoje assolam e afrontam a sua e a minha vida? É alguma coisa na área familiar? É alguma coisa no seu corpo físico, na sua saúde? É alguma coisa na sua vida profissional, espiritual, financeira, profissional? Qual é a necessidade? Repete após mim. Seja qual for. Ora, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Olha para algum irmão aí, toca o ombro dele com uma das mãos e diga, meu amado, o poder de Deus está te procurando para se manifestar na sua vida. O poder de Deus está te procurando para colocar um testemunho nos seus lábios. O poder de Deus está lhe procurando para abrir uma porta diante de você. O poder de Deus está te procurando para trazer a manifestação da restituição em todo e qualquer roubo do inimigo na sua vida. O poder de Deus está te procurando. Ei, o poder de Deus está te procurando para colocar nos teus lábios um testemunho. Qual? Aquilo que parecia impossível, aquilo que os médicos disseram não é possível, aquilo que qualquer circunstância disse, desista, Deus te deu. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Uau! Aliás, eu quero dizer a você que eu continuo, e hoje de manhã eu já orei por você. Na verdade, eu faço isso todo dia. É, pastor, sim. Eu estou num propósito de oração de 40 dias, orando e clamando a Deus. Jeremias capítulo 33, verso 3, onde o Senhor diz, clama a mim. Caramba, Deus quer apenas uma atitude. O que Ele disse? Novamente, o que Ele disse? Diga, Deus está me pedindo
uma atitude. Agora, se eu agir diante do Senhor em obediência a essa atitude de clamar, o que vai entrar na minha vida? Primeiro, e responder-te-ei. O clamor será seguido de resposta. 2, depois da resposta, Deus vai te abençoar com anúncios. Que anúncios, pastor? Anúncio de coisas novas, grandes, firmes e tremendas que você não sabe. Deus vai te revelar coisa que você não sabe. E aí, nem orar você quer. Eu fiz, inclusive, uma coisa que ninguém faz hoje. E não estou dizendo que quem não faz está errado. Eu quero apenas ajudar e beneficiar você. Então, eu escrevi uma oração. É, pastor? É. Você sabe quantas páginas tem a minha oração? Você já cronometrou? Já. Eu sou doido nesse nível. 6 páginas. A4. E às vezes eu ainda me esqueço de alguma coisa. Tem 2 pessoas sentadas aqui que todo dia eu oro nominalmente pelo milagre que elas querem. Você deve amar demais esses irmãos. Que não é isso. Não. O que é então? É que já foi respondido exatamente na hora que ele orava pelos seus amigos. Me parece que tem uma chave que move o coração de Deus quando você está pedindo para alguém algo que você mesmo precisa. Eu não sou bom por eu orar por eles. Mas Deus quer que você ore por alguém. Amém ou não amém? Estou concluindo. Aleluia. Aleluia. Lucas 18, 13, 14. Ainda fala do fariseu e do publicano. O fariseu não tinha feito nada para se conectar com Deus. E às vezes é isso, a gente quer o milagre, quer a bênção, quer a vitória, a gente quer que Deus faça isso e aquilo outro, mas o que é que você está fazendo para se conectar com Deus? Nada, só está dentro de casa, triste, chateado, e reclamando contra a igreja. Eles não vieram na minha casa. Ei, o problema é seu ou é dos outros? É meu. Então, se você não estiver disposto a lutar para ver essa situação mudar, não cobre que os outros façam isso por você. Porque alguém aqui, além de mim, não tem problemas. Então, continue em casa, que aqueles que aqui não tiver nenhum problema, eu vou enviá-los até a sua casa. E enviar alguém na sua casa não é garantia de nada. Porque a decisão de sair de lá, de servir a Deus, de vir para a igreja, de receber a palavra. Você está sentado aqui ouvindo, hoje é domingo. Você já acordou cedo a semana inteira. Você sabe qual foi a minha dificuldade para chegar aqui hoje? E você está aqui, e eu estou aqui, e você está em casa choramingando. Você sabe a dificuldade que o pastor Samuel enfrentou para chegar aqui hoje de manhã? E eu, inclusive, disse para ele na sexta-feira, se o irmão tiver algum problema, alguma dificuldade, não precisa vir não, está tudo bem, está liberado, está na bênção. Não, eu vou, é um prazer. Não, eu vou, é uma honra. Não, eu vou, é culto, eu sou crente. E você está em casa, reclamando de alguém que não foi, mas você também não vem. Quer semear o quê? Perdão, quer colher o quê se você não semeia? Porque a gente tem esse devaneio maluco na nossa cabeça. Qual? Semear onde não plantou. Perdão, colher onde não semeou. Perdão, é o inverso. Colher onde não semeou. Estou terminando.
O senhor já falou isso 5 vezes. E sim, mas eu só termino quando eu falo 10. É por isso que eu amo vocês. E uau! Esse eu quero ler, Lucas 18, 18. Vem comigo. Esse eu preciso ler, esse verso. 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? 19. Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não dirás falso testemunho, não matarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E Jesus, quando ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto você tem, reparte, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e depois você vem e me segue. Olhe para mim, isso ainda é um sofisma. O que é mesmo um sofisma? Diga, uma mentira com aparência de verdade. Qual o sofisma? Quando Jesus mandou ele vender tudo, então você tem que vender tudo. Você não pode crescer, você não pode prosperar, você nunca poderá ter um carro, porque isso vai te tirar do céu. Isso quem prega é religião. Imagina que os países mais ricos do mundo vivem debaixo de uma ditadura religiosa, apesar do petróleo. Por quê? Por causa desse princípio maligno. E aí você não pode ter nada. Ei, quem te falou que a ambição é uma coisa ruim? Entenda isso. A ambição ruim é aquela que você faz tudo para ter as coisas. E é isso que Jesus está falando para esse cara. Não confie em coisas. Não apoie teu coração em coisas. Não considere nada mais, não considere coisas maiores e mais importantes que seus irmãos e que Deus. Agora, se eu não tenho recursos, como é que eu vou cumprir o propósito de Deus na minha vida? Se eu não tenho recursos, como é que eu vou para a faculdade? Como é que eu vou falar 1, 2, 3 idiomas? Como é que eu vou viajar? Como é que eu vou ter experiência? Como? Eu não tenho nada. E aí, olha que loucura. Cuidado com o evangelho da prosperidade. Eu prefiro o evangelho da prosperidade do que o evangelho da miséria. É claro que tem muita gente fazendo besteira com a visão, com a palavra, mas isso não enfraquece Deus. Não. Pastor, eu até dizimava, eu até ofertava, mas no último lugar de onde eu fui, eles fizeram errado. Problema deles. Meu problema é eu ser fiel. Meu problema não é quem não é fiel. Meu problema é eu não ser infiel. Meu problema é eu não deixar de crer. Se alguém deixar de crer, é problema dele, porque Deus não vai me matar porque o outro deixou. Deus só pode cobrar de mim o que eu fiz de errado e influenciei você para o erro. Como que eu vou cumprir o propósito de Deus na minha vida sem recursos? Como? E o que é pior, eu disse isso domingo passado, olha o que acontece. Há milhares e milhares de pessoas que foram empurradas para a circunstância. Por causa da circunstância, eles nasceram para serem grandes advogados, eles nasceram para serem grandes músicos, eles nasceram para serem grandes políticos, eles nasceram para influenciar a sua geração, mas a falta de recurso os empurrou. Foi a circunstância. Está na capa do jornal de hoje. O quê? O país tem um prejuízo anual de 135 bilhões de reais. Por quê? Vinícius é professor. Por quê? Por causa das pessoas que entre 14, 15, 16 anos abandonam a escola. E aquilo representa um prejuízo. Por quê? Porque essas pessoas
deveriam terminar, deveriam se formar, deveriam se envolver com tecnologia, deveriam aprender uma profissão. E aí as pessoas dizem, o Brasil é um país pobre. E eu essa semana repreendi uma pessoa. Foi, pastor, foi. Ele falou, porque o nosso país, né, pastor, é um país pobre. Eu falei, não é não, nosso país é um país roubado, mas pobre não é não. Pobre não é não. Não é, pobre não é não. É um país roubado, é diferente. Você está entendendo, sim ou não? E aí você é empurrado por cada circunstância. Então você tem que vender jornal, você tem que vender bala no trem, você tem que vender limão, então você tem fome, então o governo pega o dinheiro que deveria ser aplicado, porque o dinheiro não é do Estado e não é do governo. O dinheiro é de quem paga imposto, como você e eu e você, todos nós que estamos aqui. E esse dinheiro, ao invés de ir para a educação, para a tecnologia, para a ciência, para a pesquisa, para onde que está indo o dinheiro? Para o Bolsa Família. Porque o governo, ele tem obrigação, o Estado tem obrigação de socorrer emergencialmente as pessoas. Sim, mas não fazer disso uma regra de vida. Porque o maior programa assistencial do mundo, me pergunte qual é o maior programa assistencial do mundo? Geração de emprego, não é da Bolsa Família. É gerar emprego, é gerar condição, é gerar educação de boa qualidade para que as pessoas saiam dessa miséria chamada subemprego, que é o que o país produz. Estou encerrando. Tudo bem? Há um silêncio na igreja. Estou sentindo. E eu encerro aqui. Número 1. Quantos ainda querem viver milagres? Mas qual é o Deus que você tem na sua mente? O Deus do mais que o abundante? O Deus do transbordamento? Ou o Deus da falta, da seca, da miséria e da escassez? Qual é o Deus que você serve? Qual é o Deus que está na sua mente? 2, segundo, é uma pergunta. Segunda pergunta. Que coisas você carimbou, marcou, grifou como impossíveis? 3. Se Deus te mostrar uma direção espiritual através da sua palavra, você vai crer nisso ou você vai continuar se conduzindo diante do Senhor como nada mais que um religioso? Por que religioso, pastor? Os religiosos, eles não têm uma relação profunda com Deus, eles estão sempre na periferia, eles estão sempre na linha d'água. O religioso acha que as suas atitudes e as suas ações é o que vai perdoar, é o que vai justificar e o que vai trazer a manifestação da bênção. O contrário do religioso, aquele que crê, ele recebe primeiro porque ele crê. E ele recebe porque Deus é quem vai fazer. Porque ao invés de eu me tornar dependente de coisas e pessoas, eu preciso ser dependente, sim, de Deus, do que Ele diz na sua palavra. Recebamos toda essa palavra em nome de Jesus.